Senhor: levanta-te, pois, porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te e age. Então Esdras, se levantando, e ajuramentou os chefes dos sacerdotes e dos levitas, e a todo Israel, de que fariam conforme essa palavra, e eles juraram. Repete comigo o versículo de número 4. 1, 2, 3. Levanta-te, pois, porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te e age. Aleluia, louvado seja Deus. Nessa noite eu queria pregar para a amada igreja sobre uma mensagem chamada levanta-te e age. Então essa noite, quando nós pegamos essa passagem de Esdras, para a gente entender o que está acontecendo, o povo retorna do cativeiro, uma comitiva retorna do cativeiro com o objetivo de reconstruir Jerusalém, reconstruir as casas, reconstruir as muralhas e reconstruir o templo e o culto ao Senhor. Porém, quando eles começam a fazer os preparativos, quando eles começam a reconstruir suas casas, reconstruir os muros da cidade, reconstruir os portões da cidade, quando chega na hora de construir o templo, chega o momento agora de restaurar o culto. E quem era a tribo responsável por cuidar do culto a Deus? Das 12 tribos, dos 12 filhos de Jacó, uma tribo havia sido separada para fazer o cuidado do culto, do tabernáculo, do templo, que seria a tribo de Levi. E para a tribo de Levi foram constituídos sacerdotes, descendentes de Arão, e levitas. Então levita não é quem canta, levita é quem cuida do templo, levita é quem toma cuidado do santuário. E entre esses levitas havia um grupo separado de cantores. Então nem todo levita é cantor, mas todo cantor é levita. Pega a visão, ou seja, se você canta, você também tem que ajudar, tem que limpar a igreja, tem que aparecer na hora de pegar no pesado também. Nem todo mundo que limpa a igreja vai louvar, mas todo mundo que louva deveria limpar a igreja. Glória! Agora acabei de arrumar inimizade com um monte de cantor aí, né? Mas é a palavra de Deus. Então, estou aqui para pregar a verdade, estou aqui para agradar o ego de ninguém. Então agora, quando eles vão fazer esse levantamento com os sacerdotes que voltaram do cativeiro, com as famílias da tribo de Levi, para constituir os levitas, para constituir os sacerdotes, eles se deparam com um grande problema. Qual o problema, pastor? Os sacerdotes e os levitas no cativeiro se casaram com mulheres estrangeiras e tiveram filhos dessa união. Portanto, esses sacerdotes e esses levitas estavam impossibilitados de exercer o seu ministério diante de Deus. Aleluia! Por quê? Porque eles haviam desobedecido ao mandamento de Deus. E é nesse momento, quando Esdras se depara com essa situação, que ele recebe essa palavra de apoio, que diz: levanta-te e age, porque este negócio é teu. Porque Esdras tinha colocado no seu coração que seria necessário que sacerdotes e levitas limpassem a sua vida para que pudessem prestar um culto ao Senhor. E aí, meus irmãos, agora é importante, ao contrário do que possa parecer, nós não podemos confundir e trazer a realidade daqueles dias para os dias de hoje. Ai, que coisa machista, porque as mulheres não, irmãos. Vamos entender que o combinado com o povo de Deus era entre Israel e Jeová, com os exércitos. Então, eles agora estão diante dessa peleja,
diante desse problema. E o que fazer? Esdras reúne os líderes, os principais dos sacerdotes, e eles determinam: os sacerdotes e os levitas terão que se livrar das mulheres estranhas, terão que se livrar dos filhos desses relacionamentos impuros, ou aqueles que se recusarem serão mortos. Aleluia. Então, agora que você já entendeu o contexto histórico no qual isso está acontecendo, a exegese, a interpretação da palavra é essa. Mas nessa noite eu quero aplicar dentro dessa passagem uma palavra revelada que o Senhor me deu. Porque, acredite você ou não, quando eu estava para fechar a questão do aluguel da nossa nova sede, eu pedi a Deus, porque algumas ciladas do diabo são muito astutas, e nem tudo que parece muito doce vem de Deus. Então parecia ser, mas eu queria uma confirmação. E aí, não por uma vez, mas por 2 vezes. E vamos combinar, né? Esdras não é um livro muito comum de ninguém mandar para ninguém, né? Se fosse o Salmo 91 desse jeito, nesses dias que a gente está vivendo, podia até ficar assim, né? Salmo 91, mas não. Essa palavra de Esdras foi enviada 2 vezes. Levanta-te e pega que esse negócio é seu. E foi justamente naquela noite que eu falei que eu estava esperando o retorno que não veio. Quando veio essa palavra, eu tomei posse da vitória, fui de encontro e fechei o acordo. Por quê? Levanta-te, esforça-te que esse negócio é teu. Então muitas vezes na nossa vida Deus vai decretar a vitória, Deus vai nos dar o sinal, mas levantar, ir lá e fazer é com você. Aleluia. Vira para esse irmão que está do teu lado e fala para ele: ei, levanta, esse negócio é teu. Tem coisas que nós vamos levantar e tomar posse da nossa vitória, não importa o quanto seja complicado. Mas, para que isso aconteça, nós temos que ter algumas atitudes. E quando nós vamos para o cativeiro, o que é o cativeiro? O povo foi para o cativeiro quando ficou longe de Jerusalém. E nessa noite eu quero explicar para você que Jerusalém, na tipologia, na simbologia, é o lugar santo. Jerusalém representa o lugar santo. Jerusalém é tão importante que é disputado pelas principais religiões do mundo. Jerusalém é uma cidade fundamental para o judaísmo, para o cristianismo e para o islamismo. Jerusalém representa o centro da vontade de Deus. Quando Jesus foi embora, ele deixou um mandamento para os seus discípulos, e ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. É em Jerusalém que você vai buscar poder. É em Jerusalém que o poder desce do alto. Jerusalém representa o centro da vontade de Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas esses homens estavam no cativeiro. Eles estavam longe de Jerusalém. Eles estavam longe do centro da vontade de Deus. Então, não interessa o seu cargo, se você for para o cativeiro, se você ficar longe do centro da vontade de Deus, você vai se relacionar com mulheres estranhas. E eu não estou sendo literal, porque isso pode acontecer com as irmãs também. As mulheres retratadas aqui não são mulheres, são mulheres. O que são essas mulheres estranhas na vida de um sacerdote, na vida de um servo, na vida de uma serva de Deus? São aquelas coisas que a gente faz quando se afasta de Jerusalém. E aí nós, quando nos afastamos do centro da vontade de Deus, nós nos tornamos cativos de quem? Do diabo. E quando nós somos cativos do diabo, nós começamos a fazer coisas que são desagradáveis a Deus. Nós começamos a contrair relacionamentos que não são agradáveis a Deus. Então quem são essas mulheres de quando estamos no cativeiro? Adultério, prostituição,
álcool, drogas, cigarro, mentira, roubo, furto, homicídio, fofoca, são essas mulheres estranhas. Então, quando nós nos afastamos do centro da vontade de Deus, essas mulheres estranhas vão nos tentar. E muitas vezes, mesmo tendo sido sacerdote, mesmo tendo sido levita, caiu, porque estava preso no cativeiro. E os filhos deste relacionamento são as consequências desses pecados. Mulheres estranhas que representam pecados e filhos que representam consequências desse relacionamento. E aí, quando nós vamos voltar para restabelecer o culto agradável a Deus, temos que tomar uma decisão que não é fácil, uma decisão que não é simples, mas que ela tem que ser tomada, porque senão o culto não pode ser restabelecido, o templo não pode ser reaberto. E qual é essa decisão, pastor? Tem que mandar essas mulheres embora, tem que mandar esses filhos embora, tem que cortar o mal pela raiz, porque senão o culto não vai ser agradável a Deus. Terá fogo estranho no altar. Então, quando alguém passa pelo cativeiro, quando volta, vai ter que passar pela limpeza, vai ter que passar pela purificação, para poder tomar a posição de levita, para poder tomar a posição de sacerdote. Mas nós vivemos tempo onde as pessoas estão brincando com Deus e esquecem que Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. São os filhos desse relacionamento. Mas as pessoas querem ir lá fora, fazer o errado no cativeiro e voltar e ir para o templo, ainda ir para o santo dos santos, como se fosse o pregador dos pregadores, a cantora das cantoras, a pregadora das pregadoras e o cantor dos cantores. E aí Deus cria uma situação onde um camarada acha que vai morrer, e aí ele bota a boca no trombone e aí ele confessa. No dia seguinte ele já está, não, eu fui um exemplo, um instrumento de Deus na vida de muitos que estão passando. Vai criar vergonha nessa sua cara, vai se arrepender do pecado. Muita gente vivendo na base da fama. Deixa eu te dizer uma coisa, o diabo não está nem aí para a sua fama, o diabo quer a sua alma. E Deus também não está nem aí para a sua fama, Ele também quer a sua alma, Ele quer a sua salvação. Então, quando nós vamos voltar para Deus, é necessário que a gente mande embora essas mulheres estranhas, esse pecado que está com você quando você veio de fora. Então agora se levanta um povo que quer restaurar o culto a Deus e elimina essas mulheres. Aqui tem um povo que quer cultuar a Deus. Então é necessário que nós estejamos em espírito e em verdade, eliminando, porque quando nós eliminamos esse pecado do nosso passado, sabe o que acontece, irmãos? Deus lança ele num mar de esquecimento. Não interessa o que você fez lá, não interessa qual era essa mulher estranha, acabou. Os nossos pecados foram lançados num mar de esquecimento. Jesus pegou a cédula que nos era contrária e lançou lá naquela cruz. Mas muitas vezes nós, mesmo sabendo de tudo isso, o que fazemos? A gente volta para o cativeiro e se entrega às mulheres estranhas. Mas eu queria dizer nessa noite que o tempo de retornar chegou. O tempo de reconstruir as muralhas chegou. O tempo de reconstruir a casa chegou. E o tempo de habitar o templo chegou. Aleluia! Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E essa palavra não poderia ser mais oportuna, porque hoje aqui neste lugar, neste final de semana,
nós demos um passo importante na edificação da segunda casa. E a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Porque hoje nós demos um passo importante para que a nossa igreja ela ganhe uma maioridade civil, para que ela ganhe uma personalidade jurídica. E por que isso é importante, pastor? Isso é importante porque assim que essa documentação estiver pronta, a Igreja Assembleia de Deus, IDE, ela vai poder comprar, ela vai poder vender, ela vai poder alugar sem depender do homem, sem depender do pastor, sem depender daquele que ajuda, daquela que ajuda. Ela, como nome próprio, poderá fazer aquilo que é interessante para ela através do seu próprio nome. É o sonho de todo adolescente, né? Fazer 18 anos para poder decidir a própria vida. E é isso que aconteceu hoje. Demos o primeiro passo rumo à maioridade enquanto igreja. Mas isso fica tão pequeno quando nós lembramos que o principal objetivo de estarmos aqui não é comprar, não é vender, não é alugar. É salvar almas, é saquear o inferno, é pregar o evangelho do amor de Jesus Cristo. É para isso que essa igreja foi fundada, é para isso que essa igreja foi levantada. Aleluia! Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, quando nós nesta igreja estivermos fazendo o ID, fazendo o mandamento do Senhor, isso é o que interessa. A burocracia do mundo só vai ser destravada, mas o importante mesmo é que neste lugar haverá salvação, neste lugar haverá cura, nesse lugar haverá libertação, neste lugar haverá batismo com o Espírito Santo. Mas neste lugar também haverá instrução em justiça. Neste lugar haverá exortação, porque Deus corrige aquele que ama. Então a igreja que quer andar direito não pode se vender. Esse evangelho é um algodão doce, mamão com açúcar que se prega aí, que agora, a hora que acontece uma situação dessa, cadê os crentes dessa igreja? Estão tudo apavorados, morrendo de medo de morrer. Por quê? Porque prometeram para eles que eles iam aceitar Jesus e tudo ia dar certo, tudo ia ficar bom, tudo seria ótimo. Mentira! Isso não é evangelho. E o evangelho nessa igreja não é negociável. Aqui será pregado o evangelho da verdade, o evangelho que liberta, o evangelho que cura, o evangelho que leva para o céu. Aleluia, louvado seja Deus. Então hoje, nessa data tão importante, mediante essa palavra que me foi revelada, nós estamos dando passos para nos lembrar, está no nosso DNA, nós somos a Assembleia de Deus IDE. Nós não vamos esquecer o mandamento, porque ele está no nosso DNA, no nosso nome. Nós iremos até as almas. Aleluia. Nós vamos abraçar os rejeitados, nós vamos abraçar os machucados, nós não vamos nos esquecer da cruz de Cristo. Glória. Nós seremos parte da igreja de Jesus na terra. A parte da igreja dele, que ele resolveu levantar em São Diogo na terra, para ser instrumento de sua vontade. Estaremos aqui até ele voltar, ou enquanto ele desejar, sujeitos a ele, fazendo o ID, lembrando do mandamento, ensinando tudo o que ele falou, para a glória do seu nome. Aleluia. E você é parte dessa história. Aleluia. Você é parte dessa missão. Como diz aqui o louvor, eu estou com
está contando com a gente. O céu inteiro se move pra ver a gente vencer. Vamos lá, vocês. Eu estou contando contigo. Deus está contando com a gente. O céu se move pra ver a gente vencer. Oh glória, em nome de Jesus venceremos. A nossa vitória é saquear o inferno. A nossa vitória é ganhar almas para o reino. A nossa vitória é edificar a igreja, formando obreiros preparados para enfrentar as dificuldades. Para quando chegar numa situação como essa, nós estaremos clamando. Nós faremos como Daniel, que não esperou chegar à boca do leão para começar a orar. Nós teremos uma vida de intimidade com Deus. Nós vamos procurar a verdadeira intimidade com Deus. Nós não vamos procurar o favor. É claro que nós amamos a bênção, mas nós não vamos procurar a mão. Nós vamos buscar a face de Deus. Aleluia! E assim como Esdras teve o apoio dos sacerdotes e o apoio dos levitas, eu conto com o apoio de vocês. Deus conta com a gente para essa comissão, para essa missão. Por isso, meu querido, ide e levai o Evangelho a toda criatura. Aleluia! Bate palma e glorifique o nome do Senhor. Aleluia! Ora mandarabassuga, seredecandarabassábia. Ora mandarabassuga, seredecandarabassábia. Deus vai fazer coisas ainda mais incríveis. Eu creio. Para quem ainda não escutou a história toda, eu vou resumir muito rapidamente. Mas eu estava orando a Deus, porque Deus já tinha usado pessoas diferentes para falar que era hora de sair da garagem. Porque na minha cabeça eu estava pensando, faço um cimentado aqui, cubro ali, estico ali, e a gente fica mais um tempo, mas Deus mandou a gente, pastor, sai daqui, é sua casa, não pode, tal. E quando Deus começa a usar muita gente diferente, em hora diferente, falando a mesma coisa, eu não teimo não. Mas aí eu comecei a orar a Deus, e a minha oração era, Senhor, 50 metros quadrados dá, Senhor, mas aí como é que ficam as crianças? Eu fico sem sala pastoral um pouco, não tem problema, mas e as crianças, Senhor? Eu preciso de 100. Senhor, eu não posso sair do bairro, porque tem gente que não tem carro, tem gente que se eu sair do bairro eu vou perder, eu não quero perder, eu preciso que seja no bairro. E Senhor, eu não quero estrangular a igreja com o preço do aluguel, porque se a gente gastar o dinheiro todo no aluguel não dá para fazer mais nada. E esse bairro é caro. E assim orando. E assim o Senhor respondeu. Dos 100 metros que eu queria, o Senhor nos concedeu 240. No bairro. O ponto, a hora que me mostraram, eu fiz um cálculo pelo valor comercial, falei, meu Deus, vamos pedir uns 4 mil reais brincando aqui. Verdade. Foi muito menos do que isso. Menos da metade, muito menos da metade. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome. E eu queria que não apertasse a igreja, eu queria fazer algo dentro da nossa realidade. E assim foi. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos ou pedimos. Eu pedi e Deus atendeu. Aleluia. Não o que eu pedi, mas Ele deu muito mais. Aleluia. E para a honra e glória do nome do Senhor, nós já iremos na próxima semana para a nossa nova sede. Aleluia!